Bora pra mais um vídeo deste canal aqui. Sou Amanda Pascoal, psicóloga há mais de 15 anos, e a gente tá aqui para conversar sobre a questão do desenvolvimento, né, da criança. Sou psicóloga infantil e essa temática aqui eu achei bem interessante, porque eu tava acompanhando alguns pares aí que falam também sobre educação infantil e surgiu essa pergunta, né? E eu achei interessante trazer aqui para vocês esse vídeo, né? Então, o filho tem 10 anos, né? O irmão nasceu e aí essa criança, né? Esse menino de 10 anos começou a apresentar alguns sintomas, então ele começou a sentir medo de dormir sozinho e quando ele tá próximo, né, dos pais, ele pede sempre para ficar perto. Até tem uma cena que ela relata que é no sofá, pede para ficar perto. Então, se eles estão sentados no sofá assistindo TV, a criança pede para um dos pais ficarem grudadinhos. E aqui tem várias coisas que a gente tem que refletir, que eu acho que a primeira que acaba sendo a mais usada aí pela galera, né, é a questão da criança, né, provavelmente ficou 10 anos sendo filho único, e aí nasce o irmão, então os ciúmes, regride o comportamento e tal. Então a gente tem, de uma forma assim, se a gente for olhar de primeiro, isso é uma hipótese, sim, que acho que é boa e interessante de ser levantada. Porém, o que a gente tem que pensar? A gente está falando de uma criança de 10 anos, né? A gente não está falando de uma criança de 5, que seria um comportamento de regressão até esperado. Porque, né, afinal de contas, 5 anos o imaginário está bem pouco formado, né? A criança está aí começando a descobrir quem ela é nesse mundo e vendo que o comportamento dela faz efeito na vida. Então, é um choque a entrada de um outro elemento que vai ser amado. A criança ainda ela tem dificuldade de compreender que se pode, na verdade, o amor ele soma, né? Ele multiplica, ele não diminui quando vem mais gente, né? Então, uma criança pequena, a gente entende que ela tenha uma regressão, mas um menino de 10 anos não é normal. Esse menino deveria ser forte o suficiente para que esses sintomas não abarcassem ele tanto. Não é que ele não ia sentir diferente, sentir que a rotina mudou, que algumas coisas pudessem surgir, mas a gente está falando de sintomas muito fortes. A gente está falando de um menino que não está conseguindo dormir à noite. A gente está falando de um menino que tá com uma ansiedade de separação, inclusive quando os pais estão perto. Então isso é muito sério, não é brincadeira. Então, para entrar um pouco mais nisso, o que eu venho... Algumas hipóteses aqui. Não sei quem é a família, não sei quem são as pessoas. Então, assim, não tenho mais dados. Dentro dos dados que eu tenho, dentro da experiência clínica de já ter atendido milhares e milhares de pessoas, e principalmente no sono, onde aí por baixo eu já atendi mais de 2.000 famílias, e quando eu falo atender 2.000 famílias, é eu atendendo, não é fazendo curso, que são meus alunos, não, sou eu atendendo essas pessoas, aí acompanhando elas, né? Então isso me dá aí um know-how bem grande. Então eu tenho algumas coisas que eu penso aqui, né? Esse menino, será que ele dormia sozinho mesmo? E o dormir sozinho, o conceito de dormir sozinho é o seguinte: no vídeo que eu fiz aqui para vocês sobre a questão do desenvolvimento do sono e desenvolvimento do autocuidado, o que significa dormir sozinho? Após o ritual, a criança ficar no quarto dela sozinha e os pais saírem enquanto ela está acordada. Então, a criança vê os pais saindo. Então, é a primeira pergunta que eu me faço. Porque dificilmente um menino de 10 anos vai ser tão afetado assim emocionalmente com a vinda de um irmão, né? Se ele já tem esse recurso, tá? Uma criança menor a gente já não vê quase, e se vê muito pouco. Para uma criança com essa idade que já está entrando numa pré-adolescência, as coisas já deviam estar bem concretas, aí bem embasadas, e isso não tá. Então eu me pergunto se isso acontecia. É bem provável que não, tá? É bem provável que essa criança, na verdade, dormia a noite inteira.
Então os pais ficavam pouco tempo lá, que é o que acaba acontecendo. O conceito, quando a gente vai conversar com os pais sobre dormir sozinho, é falar assim, não, dorme sim. Aí, tá, mas então você sai quando ele tá acordado? Ah, não, eu fico lá um pouquinho, mas é muito pouquinho, é coisa no máximo de 10 minutos. A questão do tempo não é o tanto que importa, porque quando a gente vai falar que a criança dorme sozinha, a gente não fica, a mensuração do tempo que os pais ficam, ela não é utilizada, né, como mensuração de, fica ou não sozinho. Bom, então vamos lá, essa é a questão que eu coloco e eu acredito que não. Tem algumas outras coisas para esse menino estar com tanto medo que também devem acontecer, tá? Então, deve ser um menino mais inseguro. Provavelmente, ele é um menino que não testa as capacidades dele. E é bem provável que na hora que ele vai tentar fazer alguma coisa, né, que extrapole um pouco mais do que ele faz, pode ser que o entorno dele não permita. Então, ele vai se sentindo cada vez mais incapaz. Então, às vezes é um menino que não consegue arrumar a cama dele sozinho porque não foi ensinado, que não arruma a mala dele para ir para a escola, que não separa o uniforme. Às vezes é um menino de 10 anos que ainda não consegue ter o autocuidado da higiene, de limpar o bumbumzinho. Às vezes tem medo de ficar no banheiro sozinho, a mãe, na hora que ele tá tomando banho, tem que ficar com ele conversando. Então, assim, são possibilidades que a gente precisa pensar. Às vezes é um menino que não consegue pegar, se a casa tem 2 andares, não vai no andar de cima sozinho, não consegue ir na cozinha se não tiver ninguém. Então, assim, a gente vai vendo alguns sintomas que não é só esse. Na hora que a gente vai falar com a família, pode ser que tenha mais coisas acontecendo. E aí, o que a gente tem que pensar um pouco, né? A insegurança dele tá tão grande e esse bebezinho que chega é uma ameaça tão assustadora para ele acha que ele vai ser aniquilado, que os pais não vão amá-lo mais. E foi, de novo, retomando, para uma criança de 10 anos, isso não deveria acontecer. Ela não deveria ter esse tipo de pensamento. Se ela fosse uma criança que tivesse um desenvolvimento, uma estrutura saudável de desenvolvimento, né, mental. Então ela não teria esse medo. Não quer dizer que ela não aconteceria nada, tipo, o irmão chegou, vida que segue. Mas assim, os sintomas eles são muito mais leves e muito mais fáceis dos pais contornarem. E aqui tem uma coisa muito interessante, porque esse menino ele já vem apresentando, e aí de novo, dentro do que eu coletei aqui, e dentro da experiência clínica que se tem de se atender milhares de crianças e famílias, a gente já tem um quadro de ansiedade. Então, a gente já tem um menino com transtorno de ansiedade aí, a gente já tem um quadro de ansiedade instalado, né, e que precisa ser tratado, porque já extrapolou o que era só sintomático. Porque o que acontece? Quando a gente fala em psicopatologia, né, nas doenças mentais, quando você acaba lendo as descrições das doenças, os comportamentos que indicam a doença, você fala assim, nossa, eu tenho. Só que para ser considerado uma doença, esses comportamentos, esses sintomas, eles precisam aparecer diante de algum tempo, né, e em mais lugares. Então tem algumas características que você vai vendo, mas todo mundo tem comportamento de tudo, né? Então a gente tem comportamentos de quem tem ansiedade, da ansiedade, a gente tem comportamentos da depressão, porque são comportamentos tipicamente humanos. O que vai dizer que não está saudável é a frequência com que acontece, a intensidade com que acontece. É isso que a gente vai saber se é saudável ou não. Tá? Então, diante desse cenário, a gente já vê um menino com uma ansiedade de separação. A ansiedade de separação está dentro do rol dos transtornos de ansiedade F41, ok? Então, tem CID, é algo preocupante. O que acontece? A gente observa muito as crianças que têm dificuldade de dormir sozinha, porque tem crianças que você vai ter mais facilidade de ensiná-las a dormir, e tem crianças que você vai ter mais dificuldade, tá? Então, essas crianças, né, que têm dificuldade de dormir sozinha, e se a gente não ajuda elas, porque o dormir sozinho é vencer um medo, e medo
a ansiedade, ela é igual ao medo, tá? Então, uma pessoa ansiosa é uma pessoa medrosa. Então, se eu não ajudo o meu filho a vencer esse medo, né, que é de dormir sozinho, num lugar onde a casa dele, onde tá tudo bem, onde as coisas acontecem de forma boa, de forma saudável, onde ele tá protegido. Então, assim, se ele tem medo de ficar num lugar que é, sim, totalmente seguro, então vai ser muito difícil a vida para ele, porque num lugar onde você tá seguro, você tem que nadar de braçada, é aquela coisa, pescar no balde, entendeu? Então a gente precisa fazer com que ele se sinta seguro dentro desse lugar, uma dessas formas, auxiliando ele, ensinando ele a dormir sozinho, para que ele consiga lidar com essas pequenas dificuldades, que é o dormir sozinho, porque é dificuldade, não tô falando que é fácil, para que ele vá criando, a gente fala, uma casca, entendeu? Para que ele crie essa casca protetora, para que as coisas não permeiem para dentro dele com tanta facilidade. Quando a criança ela não vai desenvolvendo essa casca, ela é uma criança muito permeável. Isso quer dizer, e aí a gente tem um adulto permeável, quer dizer que ele consegue absorver tudo com muita facilidade sem filtrar. E a intensidade que ele sente justamente por não ter filtro é muito maior. E isso não quer dizer que o que ele está sentindo é naquela intensidade, ou que a resposta dele deve ser daquele jeito, tá? Bom, temos aqui esse cenário. Como eu acho interessante, e talvez seja uma pegada que eu vou fazer aqui nesses vídeos com vocês, pensando clinicamente, como eu talvez desenrolaria esse caso, né, vindo para mim. A primeira coisa não seria eu trabalhar dormir à noite sozinho, porque isso é algo muito grande para essa criança. É muito grande. E ela ainda não tem pré-requisitos necessários para que ela consiga fazer isso. E se fizer, vai ser uma grande frustração, porque ela vai falhar. E aí, ela falhando, ela vai frustrar. E você que também, que está ensinando, porque vão ser os pais, mesmo que levem no psicólogo, são os pais que fazem a aplicabilidade disso no dia a dia, ele vai frustrar demais. Os pais vão frustrar, a criança vai frustrar e a desistência, ela é certa. Então, o que eu pegaria? Eu trabalharia com uma questão dele fazer algo e outra, ele vencer o medo. Então, vamos pensar. Se esse menino ainda não separa o material dele para ir para a escola, eu começaria, né, ensinando para os pais a questão de ajudar o menino a fazer a mala para fazer o material da escola para o dia seguinte, tá? Isso é uma coisa a acrescentar na rotina. E a segunda coisa da questão da coragem de enfrentar o medo que nem ir na cozinha, não vai na cozinha sozinho. É ir acompanhando ele passo a passo e cada vez saindo mais de cena para que ele consiga ir, observando ele de longe, acompanhando ele, né, dando esse suporte e saindo de cena, para que assim a gente entenda que há a consolidação dessa aprendizagem, né, de que não vai nada acontecer, porque não vai realmente, ele vai só até a cozinha. É uma coisa, né, relativamente muito simples e que não tem nenhum mal em si nesse ato. Então, eu trabalharia nessas duas formas, em casa, né, com a criança e com os pais, e no consultório, proporcionar alguns jogos com um jogo talvez que ele não tenha jogado ainda e ir ajudando ele a conhecer este jogo, a criar as habilidades para esse jogo. Então vamos dizer, ele nunca jogou Uno, então eu ensinaria ele a jogar Uno, jogando Uno, jogaria com ele, né, de igual para igual. Eu não faria tantas jogadas para ganhar, porque normalmente eu não vou fazendo isso, eu vou aumentando, vou mostrando mais a minha habilidade. Um parênteses, Uno não é minha habilidade. Não é. As crianças ganham fácil do Uno pra mim. Fecha parênteses, mas o que eu faria? Para uma criança que nunca jogou, talvez eu tenha muita habilidade. E ensinando ele como construir um raciocínio, entendendo primeiro a regra, para depois construir um raciocínio, e aí aumentando mais a minha participação no sentido do jogo, de tornar o jogo mais interessante, porque a criança vai querendo ganhar.
da gente. E isso que é a sacada melhor. Quando ela tá na pegada de querer superar a gente. Porque aí isso quer dizer que ela tá confiante cada vez mais de que ela vai conseguir. E aí, para fechar esse vídeo, só contar um caso que hoje que eu tive de atendimento, né? Ela é uma menina um pouco mais tímida, mais medrosa, tem uma questão aí de 10 anos também, ainda não dormi sozinha. E aí a gente tava jogando um jogo, que é um jogo que eu curto muito bastante jogar, que é o Rooming Cube Júnior, que tem o adulto e tem o júnior. Aí a gente joga o júnior aqui no consultório. E eu sei jogar o jogo e tal, e ela aprendeu a jogar aqui comigo. E a gente foi jogando, aí eu fui dando suporte pra ela, lembrando as cartas, fazendo as coisas, e a gente foi jogando. A gente jogou algumas vezes, dessa vez eu coloquei pra jogar. E aí ela falou assim, você quer jogar um jogo que você ganha? Eu falei assim, se você quiser a gente vai pro Uno. Ela, não, eu quero esse. Eu achei muito bonitinho. Porque assim, ela não tava com medo de perder, entendeu? Ela não tava com medo de perder, porque era óbvio que ela iria perder, porque ela perdeu até, mas ela não tava com medo, ela queria se pôr à prova. E aí a gente foi jogando e tal, eu ganhei 3 vezes seguidas, a gente conseguiu jogar 5 partidas durante uma sessão, eu ganhei 3 vezes seguidas, e depois ela ganhou 2 vezes, e ela ganhou por mérito próprio, eu fui jogando com as estratégias e tudo mais, e ela ganhou por mérito próprio. Então assim, olha que interessante, uma menina que não ganhava, que não sabia o jogo, que não conseguia ganhar nada, e agora já consegue ganhar quase a ponto de empatar. Então, para vocês entenderem como é que é a construção desse raciocínio para talvez um possível tratamento de uma criança dessa idade, tá certo? Então tá, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até!